Roma caiu. Você conhece essa parte? O que não te contam é o que aconteceu com o dinheiro. 70 milhões de pessoas viram 500 anos de civilização evaporarem em uma única geração. Fortunas construídas ao longo de séculos desapareceram. Economias em moedas de prata, inúteis. A previdência de soldados que sangraram por 25 anos na fronteira, aniquilada. E, no entanto, algumas famílias saíram desse colapso mais ricas do que quando entraram. 4 ativos as protegeram. 4 coisas específicas, que não apenas mantiveram seu valor durante uma das implosões econômicas mais catastróficas da história, mas transferiram uma riqueza enorme para qualquer um que fosse esperto o suficiente para mantê-las. Um desses 4 ativos é algo que qualquer consultor financeiro moderno chamaria de imprudente, perigoso e irresponsável. Os romanos que o mantiveram não apenas sobreviveram à queda, eles lucraram com ela. Para entender o que sobreviveu, você deve primeiro entender o que matou a economia romana. Porque Roma não morreu apenas por causa dos bárbaros. Ela morreu primeiro por causa do seu dinheiro. O denário, a moeda de prata de Roma, o coração econômico de um império que se estendia da Escócia à Síria, era quase 95% de prata pura sob o imperador Augusto. O soldo de cada legionário, a margem de lucro de cada comerciante. As economias de uma vida inteira de cada camponês estavam armazenadas nessa moeda. Não era apenas uma moeda. Era confiança em forma sólida. Então as contas chegaram. Manter um império de fronteira contra a pressão simultânea das tribos germânicas ao norte e dos persas cheissânidas a leste custava um dinheiro que nenhum sistema tributário no mundo poderia gerar rápido o suficiente. Então os imperadores fizeram o que os governos fizeram ao longo de toda a história registrada, quando não conseguem pagar suas obrigações. Eles trapacearam com o dinheiro. Até o reinado de Caracalla, no início do século III, o teor de prata do denário havia caído para cerca de 50%. As moedas pareciam idênticas, traziam o mesmo selo imperial, possuíam o mesmo valor nominal. Metade da prata havia sido silenciosamente substituída por bronze. Em meados do século III, sob o imperador Gallieno, um homem que enfrentou 23 pretendentes rivais ao trono em apenas 15 anos, o denário continha menos de 5% de prata. Se você raspasse a superfície, ela descascava, revelando metal barato por baixo. O povo romano percebeu. Eles sempre percebem. Os preços subiram. Os comerciantes pararam de aceitar moedas de baixa qualidade para importações. Os soldados exigiram aumentos salariais como compensação. Os camponeses abandonaram suas terras em vez de aceitar dinheiro sem valor como pagamento por grãos. A rede comercial altamente desenvolvida, que conectava 70 milhões de pessoas, começou a se romper em todas as costuras. Entre 235 e 284 d.C., o período que os historiadores chamam de crise do terceiro século, Roma sofreu simultaneamente colapso militar, peste, guerra civil e implosão econômica. 50 anos de caos. Quase 50 imperadores. A maioria deles assassinados poucos meses após assumirem o poder. O império que durou séculos desmoronou como papel molhado. Diante desse cenário, aqui está o que realmente manteve seu valor. Primeiro ativo. O tipo certo de ouro. Todos lhe dirão que o ouro sobreviveu à queda de Roma. Isso é exato? Mas a versão desta história que a maioria das pessoas ouve é perigosamente incompleta. E a lacuna nesta história custou fortunas às pessoas em todos os colapsos desde então. Aqui está o quadro completo. Quando Constantino, o Grande, consolidou o poder no início do século IV, ele fez algo que parece simples em retrospectiva, mas foi um ato radical de reconstrução monetária. No ano 312 d.C., ele introduziu uma nova moeda chamada sólido, ouro de 24 quilates, 4,5 gramas, cunhado com pureza consistente e peso preciso em todas as casas da moeda do império. Sem degradação, sem banho de prata, sem jogos políticos com o conteúdo de metal.
O sólido não era apenas uma moeda, era uma declaração de guerra contra a destruição monetária, que vinha apodrecendo Roma por dentro há um século. O mercado reagiu imediatamente. Os comerciantes que realizavam grandes transações em grãos, seda e commodities, porque ninguém confiava no denário, de repente tinham novamente um meio de troca confiável. O sólido tornou-se a moeda dos ricos, dos internacionalmente conectados e de todos 12 que precisavam realizar negócios sérios além das fronteiras políticas. Pelos 7 séculos seguintes, muito depois de a metade ocidental de Roma ter se dissolvido em reinos germânicos rivais, o sólido permaneceu a espinha dorsal do comércio mediterrâneo. Comerciantes bizantinos ainda negociavam com ele no século XI. Um senador romano que mantinha sua fortuna em denários desvalorizados, no ano 300 d.C., estava financeiramente arruinado em 360 d.C. O mesmo senador que converteu essa posição em ouro, especificamente ouro de pureza verificada e constante, preservou sua posição econômica durante a pior parte do colapso. Mas há uma camada que nunca entra na narrativa padrão. Nem todo ouro era igual. O mercado negro de ouro na Roma do século III era caótico. Moedas cortadas, barras adulteradas, pesos fraudulentos estavam por toda parte. Os homens que sobreviveram não foram simplesmente aqueles que possuíam ouro. Foram aqueles que possuíam ouro que podia ser verificado de forma independente, pesado, testado e confiado por uma contraparte em uma transação direta, sem a necessidade de uma garantia institucional. A pesquisa de Kyle Harper sobre o colapso econômico de Roma documenta como as classes ricas exigiam cada vez mais pagamentos em aurum, ouro puro por peso, em vez de uma denominação específica de moeda. Eles já haviam internalizado a lição central. A moeda era um instrumento político sujeito a manipulações. O metal em si era a reserva de valor. Essa distinção entre o ativo e o direito de papel sobre o ativo não é um problema romano. É o estado permanente de qualquer sistema monetário operando sob estresse. Roma não nos ensinou que o ouro é seguro. Roma nos ensinou que o que não pode ser diluído não pode ser desvalorizado. O que nos leva ao evento mais contraintuitivo que aconteceu durante o colapso de Roma. Deixe isso penetrar por um momento antes de prosseguirmos, porque o que vem a seguir é o tipo de insight que remodela permanentemente a forma como se lê a história do dinheiro. Segundo ativo, dívidas. Este é o ponto sobre o qual ninguém fala. Historiadores financeiros sabem disso. A literatura acadêmica o documenta com precisão. Quase nenhuma conversa convencional sobre a queda de Roma o menciona. Durante a hiperinflação romana, ser um devedor era um ativo. Aqui está exatamente o que isso significa. Um proprietário de terras romano contrai um empréstimo de 100.000 denários, no ano 200 d.C. Naquele momento, esses 100.000 denários representam uma verdadeira fortuna. O suficiente para adquirir uma propriedade agrícola produtiva fora da cidade. No ano 280 d.C., com 100.000 denários, compra-se aproximadamente o que, no ano 200 d.C., custavam alguns sacos de grãos. O teor de prata do denário despencou mais de 90%. Os preços subiram no mesmo ritmo. Mas o empréstimo? O empréstimo ainda está denominado em denários nominais. O contrato diz 100.000 denários. E 100.000 denários são pagos de volta. Só que esses 100.000 denários em 280 d.C. representam uma fração minúscula do que representavam quando a dívida foi contraída. O tomador pagou o empréstimo com dinheiro, que era funcionalmente inútil. O credor, quem quer que tivesse concedido crédito em bons denários de prata, recebeu de volta moedas de bronze com um banho de prata. A inflação não apenas corroeu a moeda, ela transferiu sistematicamente riqueza dos credores para os devedores em uma escala massiva por todo o império. Cada obrigação de dívida fixa denominada em denários nominais tornava-se real e progressivamente mais barata de pagar, enquanto a moeda colapsava. A terra do devedor permanecia. O poder de compra da dívida, não. Historiadores romanos documentam esse padrão no comportamento da classe senatorial durante toda a crise. Aqueles que haviam alavancado suas propriedades de terra com dívidas no século II
possuíam enormes ativos tangíveis no final do século III, terras agrícolas produtivas, imóveis urbanos, enquanto suas obrigações de dívida haviam sido evaporadas pela inflação para quase zero. A análise de Peter Heder sobre a aristocracia romana no período imediatamente após a dissolução do Império Romano do Ocidente mostra um padrão notável. As grandes famílias latifundiárias preservaram um poder econômico extraordinário até muito depois do colapso final do Império. Elas não apenas sobreviveram. Algumas negociaram acordos políticos com líderes visigodos e francos a partir de uma posição de força real. Sua vantagem como devedores lhes deu algo mais valioso do que economias líquidas. Deu-lhes ativos reais que não estavam sobrecarregados por obrigações que outrora pareciam esmagadoras. Brian Ward Perkins, cuja arqueologia forense do mundo pós-romano documenta as evidências materiais do colapso em objetos, edifícios e fragmentos de cerâmica, observa que, enquanto o padrão de vida dos romanos comuns despencou catastroficamente, os grandes complexos de vilas da aristocracia continuaram a operar. Não em seu auge, não com a complexidade que mantiveram no ápice do império, mas funcionavam, produziam e garantiam a vida dentro de seus muros. O modelo de Joseph Tainter, para entender colapsos sistêmicos, aponta diretamente para essa dinâmica. Quando sistemas complexos falham, eles falham de forma desigual. Os nós que sobrevivem são aqueles que possuem capacidade real de produção com o mínimo de dependência externa. Aristocratas romanos que mantinham terras enquanto suas obrigações de dívida eram corroídas pela inflação eram exatamente esses nós. Tudo ao redor deles falhava. Dentro dos muros da propriedade, a vida continuava. Esse padrão não começou com Roma. Também não terminou lá. A hiperinflação de Weimar, em 1923, gerou a dinâmica idêntica com precisão matemática. Industriais alemães que haviam contraído grandes empréstimos para construir capacidade de manufatura pagaram esses empréstimos em marcos que valiam menos do que o papel em que foram impressos. Eles emergiram disso possuindo capital real livre e desembaraçado, enquanto seus credores, os poupadores, os detentores de títulos, os aposentados, foram economicamente aniquilados. A inflação não é apenas um imposto, é um mecanismo de transferência de riqueza. E nessa transferência, a direção do benefício sempre foi a mesma. Longe daqueles que detêm direitos de papel, em direção àqueles que detêm ativos reais financiados por dívida na moeda em colapso. Os romanos não tinham um nome para esse princípio, mas as famílias que o entenderam, seja por intuição ou cálculo, atravessaram a queda de um império mundial com suas posições intactas. Terceiro ativo. A propriedade autossuficiente, a terra por si só não salvava ninguém. Esta é uma distinção crucial que qualquer versão simplista desta história ignora completamente. Roma, em seu auge, era uma economia profundamente conectada. O azeite espanhol era enviado para a Britânia, o trigo egípcio e alimentava a capital. O púrpura sírio tingia as roupas. A complexidade desta cadeia de suprimentos era extraordinária para o mundo antigo. E quando ela quebrou, quebrou completamente. Um proprietário de terras, cuja propriedade dependia dessa rede comercial, que cultivava safras comerciais para exportação, que dependia de ferramentas importadas, que precisava de mercados urbanos para vender excedentes, encontrou-se ilhado quando a rede parou de funcionar. As cadeias de suprimentos que tornavam sua terra valiosa desapareceram. Os mercados que compravam sua colheita desapareceram. Sua terra ainda estava lá. Sua função econômica havia acabado. As propriedades que sobreviveram foram construídas sob uma lógica completamente diferente. A vila autossuficiente, uma vila romana funcional do final do período imperial, não era apenas uma fazenda. Era uma economia de circuito fechado. Grãos, vegetais, carne, madeira, lã, couro, metalurgia básica. Tudo era produzido internamente. A propriedade mantinha seus próprios ferreiros,
seus próprios carpinteiros, seus próprios médicos para os trabalhadores que ali atuavam. Cerâmicas eram cozidas em fornos próprios da propriedade. Tecidos eram tecidos por trabalhadores da própria propriedade. Quando as redes comerciais que conectavam o império se contraíram e finalmente se romperam, a vila autossuficiente não precisou delas. Ela nunca foi totalmente dependente delas. A pesquisa de Adrian Goldsworthy sobre o período romano tardio documenta como as grandes propriedades de vilas na Britânia, Gália e norte da África, na verdade, expandiram sua infraestrutura de autossuficiência ao longo dos séculos III e IV, adicionando oficinas industriais, aumentando os celeiros e diversificando sua produção agrícola, exatamente na mesma medida em que a economia imperial mais ampla ao seu redor encolhia. Estas foram decisões estratégicas deliberadas. Os donos dessas propriedades entenderam o que os dados lhes diziam. A complexidade tornou-se um fardo. A autossuficiência era o único seguro que não podia ser corroído pela inflação. Há ainda uma outra dimensão na história das vilas que merece seu próprio momento. A propriedade autossuficiente não sobreviveu apenas economicamente. Ela se tornou um centro de autoridade política local à medida que o Estado se retirava cada vez mais. Quando os cobradores de impostos romanos pararam de aparecer, quando as legiões se dissolveram por falta de pagamento, quando as estradas tornaram-se inseguras e a administração local colapsou sob o peso de sua própria disfunção, o grande proprietário da vila preencheu o vácuo. Ele oferecia segurança física. Ele fornecia comida. Ele oferecia emprego estável. Ele tornou-se funcionalmente um soberano local. A única constante em uma paisagem de instituições em dissolução. Ward Perkins documenta como as relações sociais que se cristalizaram em torno das grandes propriedades de vilas no período pós-romano tornaram-se o modelo para o que eventualmente evoluiu para o feudalismo medieval. Os proprietários de terras que se diversificaram da dependência imperial e construíram capacidade de produção interna não apenas mantiveram sua riqueza durante o colapso. Eles tornaram-se o alicerce estrutural da próxima ordem política. Isso não é mera sobrevivência. É assim que um ativo não apenas supera um colapso, mas define o que vem depois. Quarto ativo. E habilidade insubstituível. Aqui está o mecanismo de triagem que todo colapso econômico aplica sem piedade ou exceção. Sua qualificação não importa. A instituição que validou sua especialidade não importa. Quando a estrutura institucional que dava a essa qualificação seu valor de troca entra em colapso, a qualificação desmorona com ela. O que a queda de Roma revelou, e o que cada colapso subsequente em cada cultura e em cada século desde então confirmou, é que apenas duas categorias de habilidades humanas mantêm um valor de troca real quando as moedas falham e as cadeias de suprimentos se dissolvem. A primeira é a habilidade que satisfaz uma necessidade humana imediata e inevitável. O médico que pode tratar infecções sem medicamentos importados das rotas comerciais orientais. O ferreiro que pode forjar uma relha de arado a partir de sucata. O moleiro que pode transformar grãos em farinha com nada além de pedra e força de alavanca. O carpinteiro que pode consertar um telhado antes que as chuvas de inverno cheguem. Essas pessoas podiam comer nos anos mais sombrios de Roma, não porque possuíssem moedas ou terras ou acordos de dívida complexos. Elas podiam comer porque o que produziam não podia ser retido, não podia ser corroído pela inflação e não podia ser substituído por nenhum decreto político. Um camponês cujo arado quebra em abril precisa de um ferreiro naquela semana. Essa necessidade existe independentemente de o denário valer 1 grama de prata ou 1 grama de bronze, independentemente de o imperador na moeda ter sido assassinado ou apenas fugido. A segunda é a habilidade que permite o comércio através de fronteiras em colapso. A desintegração de Roma não eliminou todo o comércio. Ela o fragmentou. E em uma paisagem fragmentada, o comerciante que podia operar através de múltiplas entidades políticas rivais falava várias línguas, mantinha relações de confiança em múltiplas jurisdições e movia mercadorias através de fronteiras que mudavam constantemente
À medida que reinos germânicos dividiam o antigo território romano entre si, valia seu peso nas moedas de sólido com as quais negociava. A documentação de Kyle Harper sobre o período romano tardio mostra que certas redes comerciais, especialmente aquelas que conectavam os portos do Mediterrâneo Oriental, mantiveram suas atividades até bem dentro dos séculos pós-romanos. Não na escala romana, mas funcionavam. Os operadores dessas redes não eram mais cidadãos romanos no sentido politicamente significativo quando o Império do Ocidente terminou formalmente. Eram comerciantes com habilidades, relacionamentos e um estoque portátil de moeda forte e confiável. O Estado havia se dissolvido ao redor deles. Sua função econômica não. O que aconteceu com os profissionais romanos, cujo valor era puramente institucional? Os advogados, cuja prática dependia de tribunais civis romanos que não funcionavam mais. Os administradores imperiais, cujos salários vinham de um tesouro que faliu. Os oficiais de logística militar de um exército que se dissolveu quando não podia mais ser pago. Eles lutaram. Não universalmente. Alguns se adaptaram, usando seu conhecimento de formas que serviam às novas realidades políticas. Mas o colapso expôs a fragilidade no cerne de uma identidade econômica baseada em qualificações com uma clareza devastadora. Seu valor em um sistema em falha é tão duradouro quanto o próprio sistema. O artesão, o médico, o comerciante com habilidades portáteis. Estas foram as pessoas que não apenas sobreviveram à queda de Roma. Foram eles que ensinaram os filhos dos aristocratas sobreviventes, que mantiveram as vilas que se tornaram propriedades feudais, que carregaram o conhecimento técnico prático da civilização romana através dos séculos que chamamos de Idade das Trevas, que foi em parte sombria, porque tanto conhecimento institucional evaporou, enquanto o conhecimento artesanal sobreviveu. A análise de Joseph Tainter sobre sociedades em colapso identifica isso com precisão. Sociedades complexas mantêm especialistas cuja função econômica total depende da manutenção dessa complexidade. Quando a complexidade desmorona, esses especialistas tornam-os redundantes. As habilidades que sobrevivem são invariavelmente aquelas que funcionam em níveis mais baixos de complexidade. Habilidades que funcionam quando as cadeias de suprimentos estão rompidas, quando as instituições falharam, quando o Estado se fragmentou em poderes locais e territórios de senhores da guerra. Roma não preservou seu sistema jurídico através da queda. Não preservou sua arquitetura administrativa ou sua sofisticação financeira. O que preservou, imperfeitamente, mas de verdade, foram seus carpinteiros, seus médicos, seus produtores de grãos e seus metalúrgicos, as pessoas que podiam fazer as coisas incontestáveis que mantinham as pessoas vivas, independentemente de quem detivesse o poder político. Hier ist also, was 4 römische Vermögenswerte über die dauerhafte Mechanik des Zusammenbruchs verraten. O ouro sobreviveu, mas apenas o ouro que se podia verificar, pesar e usar em uma transação direta sem intermediários institucionais. O direito de papel sobre o ouro evaporou. O metal resistiu. Dívidas em moedas em colapso sobreviveram, não como um fardo, mas como um mecanismo oculto para transferir riqueza real daqueles que emprestaram para aqueles que tomaram emprestado. As famílias romanas que possuíam terras financiadas por empréstimos em denários desvalorizados superaram uma das catástrofes econômicas mais completas da história com posições intactas, às vezes até melhoradas. A terra autossuficiente sobreviveu, mas apenas a terra que deliberadamente cortou sua dependência da complexidade circundante. A propriedade da vila que podia alimentar, vestir e abrigar seu povo sem recorrer a redes comerciais ou cadeias de suprimentos imperiais não apenas resistiu ao colapso. Tornou-se o cerne do que veio depois, e habilidades insubstituíveis sobreviveram. A capacidade de satisfazer necessidades humanas básicas quando tudo o mais falhou. O conhecimento portátil que nenhum colapso político pode confiscar, nenhuma inflação pode corroer e nenhum rei invasor pode tornar obsoleto.
4 ativos, todos enraizados em um princípio que Roma ensinou com sangue e com moedas de bronze que carregavam uma fina máscara de prata. O que sobrevive a um colapso não é o que o sistema mais valoriza na prosperidade. O que sobrevive é o que não pode ser falsificado, não pode ser diluído e não pode ser tornado redundante quando o próprio sistema desaparece. Os imperadores de Roma acreditavam que poderiam sair de uma crise financeira imprimindo mais moedas de metal mais barato. Eles acreditavam que uma moeda que parecia prata era funcionalmente equivalente à prata. Eles acreditavam que a complexidade e o tamanho do seu império eram prova de sua permanência. A complexidade era a vulnerabilidade. O tamanho acelerou o desenrolar, em vez de freado. E aqui está o pensamento que vale a pena levar consigo. Todo o sistema financeiro moderno é mais complexo do que Roma em seu auge. Cada moeda moderna está mais profundamente desconectada do valor tangível do que o denário mais agressivamente desvalorizado. Cada cadeia de suprimentos moderna contém mais pontos únicos de falha do que toda a rede comercial romana em sua maior extensão. Roma caiu devagar, depois de repente. Se esta história mudou sua forma de pensar sobre o dinheiro, sobre o que realmente possui valor e sobre o que os sobreviventes dos maiores colapsos da história realmente possuíam, por favor, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Trazemos à luz a história que tentaram enterrar. Semeie as sementes para o seu futuro. O próximo tesouro de conhecimento será aberto em breve.